Olá, tudo bem? A leitura de hoje é de previsões para o último trimestre do ano, o último trimestre de 2025, e agora eu vou fazer as previsões para os signos de terra. Então vamos começar com o signo de Virgem. Bom, Virgem, aqui a energia mostra que o seu final de ano será mais intenso. A tendência é que as coisas andem mais rápido, que as coisas vão mudar, vão girar de forma mais rápida. Já tem algum foco aqui na sua vida que com certeza é de alguma mudança, de alguma virada aí, mas para isso vai acontecer para aqueles virginianos que estão numa pegada mais aventureira, que estão enfrentando mais aí as coisas, que estão numa energia de enfrentamento, de luta, de guerra. Guerreiros, aqui está chamando, a energia está chamando o guerreiro de Virgem. Mas aqui também na energia tem virginianos que estão numa pegada passiva demais, esperando o melhor momento, analisando demais, e aqui está tomando até uma energia negativa. O que deveria ser bom para Virgem acaba sendo ruim. No geral, Virgem tem uma capacidade muito boa de independência na sua vida, tem uma cabeça muito feita, bem feita e tal. Mas aqui, para alguns virginianos, tá com uma energia negativa de isolamento, aquela pessoa que se isola demais, ou que só coloca a opinião dela, o viés dela e não está olhando em volta. Então aqui tá com uma energia muito limitadora. Virgem está se limitando demais na sua própria independência, nas suas próprias ideias, está muito fechado, e aqui vem com uma pegada negativa. Então para esses virginianos, com certeza será mais complicado se ficar nesse movimento. Se não houver esse enfrentamento, essa energia inicial que pede uma pessoa mais aventureira, e não tão sábia, porque vem aqui um sábio, mas é aquele sábio chato demais. Aquelas pessoas que ficam cagando regra demais para os outros, mas principalmente aqui, eu acho que é para si mesmo. Então tá colocando a vida de uma forma muito limitada, está criando muitas barreiras para si, por conta dessa energia sábia demais, querendo atingir um lugar que talvez, nesse momento, é inatingível. Por mais que você ache uma coisa, que você pense uma coisa, é muito diferente, Virgem, na vida real, é muito diferente quando você tem o enfrentamento da situação. E às vezes também o isolamento pode ser por medos, pode ser inseguranças que você tem, mas aqui fala que quando você enfrenta, as coisas tendem a girar mais rápido. Então, no geral aqui, está pedindo esse enfrentamento, e está pedindo que você, mas não que você vá lá e simplesmente enfrente sem apoio. Aqui pede que você tenha apoio, que você some forças com outra pessoa, que sai muito energia de parceria. Então você precisa de apoio, você está muito na sua, você está lutando sozinho, não é para lutar sozinho, aqui você precisa lutar acompanhado. Você precisa de uma outra força, de uma outra pessoa, para somar com as suas forças e também para tirar você dessa barreira que você se colocou, desse lugar muito enclausurado. Então tem uma pessoa aqui que está muito fechada na própria vida, nas próprias ideias, por isso tem esse isolamento. E você precisa de uma outra pessoa para você ver a vida de um outro jeito, para você ter uma outra perspectiva, uma outra ideia. E também, pensando no lado profissional, por exemplo, talvez você esteja trabalhando muito sozinho, você sofre muito sozinho, você não divide os fardos com ninguém, você não coloca outras pessoas na sua vida para somar, para te ajudar. E aí você fica com todo aquele perrengue sozinho, carregando um monte de pesos, pesos também que aqui entra muito a parte mental,
pessoa que fica ali pensando 1000 problemas que poderão acontecer, com vários medos, mas porque está muito sozinha, está se colocando muito sozinha na vida, está se colocando assim: "Eu tenho que me bancar". Tudo bem você ter a sua independência, você se bancar, mas você precisa de ajuda, você precisa de apoio, você precisa de ter um ombro ali para você chorar, você precisa de ter alguém para te ajudar em vários aspectos da sua vida, de trabalho, emocionais ou de perdas, porque perder todo mundo perde, todo mundo ganha, todo mundo perde, mas quem está do seu lado nas horas, que são mais fáceis, nas horas de comemoração, e principalmente, virgem, quem está do seu lado nas horas difíceis. Você precisa de pessoas, você precisa de parceria, você precisa de apoio. No geral aqui, tá pedindo que você some na sua vida, mas com outras pessoas. Tem muitas pessoas que vão somar aqui na sua vida. Desse jeito, sozinho, tá difícil. Por mais que tenha um enfrentamento, por mais que você seja uma pessoa muito resiliente, você não se esmoreça com os problemas, também é mais difícil se você for sozinho. Então, principalmente nesse final de ano, por algum motivo, a sua energia está te chamando a dividir os fardos aí com outra pessoa. Se você está muito só, você precisa de boas amizades. Se você não está se relacionando com ninguém, você precisa se relacionar, não só amorosamente, mas de amizade mesmo, de ter boas parcerias. No trabalho também, se você está passando por um momento difícil no seu trabalho, você precisa de outras pessoas, você precisa de ajuda, você precisa de uma outra força para somar, porque sozinho você não está conseguindo fazer essa alquimia de fazer a sua vida multiplicar. E é como a energia, da simbologia do homem e da mulher, que juntos geram uma vida. Então você precisa desse outro componente, fazendo uma alusão com essa energia, com essa simbologia, você precisa de uma outra pessoa, você precisa de uma outro universo. Você não tem, está limitado, você já chegou no seu limite. E assim, virgem, todo mundo tem os seus recortes, tem a sua vida. Dependendo da sua criação, dependendo das suas experiências, vai chegar no momento que você vai chegar num limite. Você não consegue se render mais nada. Você não consegue trazer mais nada de novo. Você não consegue inovar dentro da sua própria vida. Mesmo você sendo muito inteligente, mesmo você tendo muitas capacidades, mas você chega no seu próprio limite. E outra pessoa com outro recorte, com outra vivência, com uma outra cabeça, vem e traz para você uma outra forma que você nunca saberia. Então é isso que a sua energia está chamando. Então fique ligado, fique atento às pessoas que estão cruzando o seu caminho, principalmente nesse momento, nesse final de ano, porque não é por acaso. Tem alguém aí com certeza que vai somar na sua vida. E você precisa também, talvez, a leitura aqui, para quem não esteja nesse movimento tão de isolamento, mas também precisa repensar as pessoas que está se conectando, porque vem forte aqui conexão com outra pessoa, tá muito forte a ligação de 2 pessoas. Com quem você está se conectando mais, virgem? Isso está impactando a sua vida, ou talvez não está melhorando porque você não está trocando com as pessoas certas, ou você não está de fato trocando. Você tem pessoas ali que você pode trocar, que você pode aprender, mas você já coloca que aquela pessoa não tem nada para te ensinar. Você já cria barreiras com aquela pessoa, ou com as pessoas que estão nos ambientes aí que você frequenta na sua vida, no seu trabalho, nos lugares que você vai. Você está o tempo todo tendo oportunidade de trocar com várias pessoas, mas aqui na sua energia virgem, com certeza tem uma pessoa específica que você precisa trocar com ela, que ela vai te trazer uma outra pegada, que você não tem, e você não vai criar essa outra pegada do nada, você não vai simplesmente fazer algo do nada, você precisa de vários elementos, e com certeza falta em você certos elementos que essa pessoa tem. Então para cada um vai ser diferente, mas a mensagem é a mesma. Tem uma parceria muito importante na vida de vocês, que vai ajudar muito nesse momento e nesse enfrentamento, que aí você
vai, com muito mais força, não só de vontade, mas, com capacidades que antes você não tinha. E essa pessoa, ela tem uma outra visão de vida e também de experiência que você não tem. E você não vai criar também uma bagagem se você já tem a sua própria trajetória. Essa pessoa tem a dela e ela vai somar com você. Então, basicamente, essa é a mensagem inicial. Aqui de principais, acontecimentos, já vem na energia falando de uma limpeza aí no final do ano. Aqui vem numa simbologia de podar, podar as ervas daninhas, podar as coisas negativas, fazer limpezas. Isso pode ser com você, com o seu próprio cuidado, de cortar cabelo, de cuidar fazer o seu asseio, né, o seu próprio autocuidado. De também se livrar de coisas que você não usa, de também comprar coisas novas para você, de dar uma renovada na sua energia, que está pedindo isso. E na sua vida no geral também, aqui fala de um corte de coisas que aparentemente são boas, mas que são nocivas para você. Por exemplo, vícios, né, com o que está acontecendo agora com o álcool, né. É para você repensar, virgem. Se você consome muito álcool, fuma muito, é para você repensar, é para você começar a cortar, porque todo excesso, na verdade, está ali evidenciando uma falta, uma carência. Então, é trabalhar nessas carências, não adianta mascarar com outro comportamento que é nocivo. E aí você acaba bebendo demais, transando demais. Aqueles prazeres que estão disfarçados, na verdade, de algum excesso ou alguma falta. Então tem alguma distorção aqui, tem alguma fuga também da realidade. Então é começar a pisar os pés no chão, viver as coisas de forma mais realista, não ficar fugindo com outros comportamentos, ver mesmo, sentir de fato o que está te incomodando, não adianta mascarar com esses vícios. Então aqui eu vejo vocês cortando vícios, se policiando mais, e aqui também fala muito de depressão, de ansiedade. Então, em alguns momentos você tem alguns, comportamentos que é para fuga de alguns sintomas que são depressivos ou ansiosos, e aqui fala de disciplina, você precisa ter disciplina, virgem. Se você está fazendo algum tipo de tratamento, se você está com alguma condição, de ordem física, mas aqui é mais mental e emocional, ter essa disciplina com cuidados com você, ter disciplina de alimentação, ter disciplina de uma boa rotina, vai te ajudar a cortar esses episódios, né, porque aqui tem muita troca. Ou eu faço coisas que para mim aparentemente são prazerosas, mas na verdade são nocivas para mim, ou eu também faço coisas que são destrutivas. Tem pessoas que também vão se destruindo, né, vão bebendo não pelo prazer, mas vão bebendo também para ou se automedicando também, para fugir das dores, então tem que ter um enfrentamento, às vezes, essa energia inicial que está falando para você enfrentar alguma coisa, é ter esse enfrentamento daquela dor, daquele sintoma que pode também ser muito bom. Tem pessoas que estão muito demais, falando demais, sorrindo demais, isso também não é bom. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Então aqui está falando que você precisa cortar coisas boas e coisas ruins, porque no fundo, no fundo, no fundo, estão te trazendo, coisas nocivas, não é para o seu bem. E não adianta fazer um tratamento, só tomar um remédio e não fazer a sua parte. Então aqui está pedindo a sua parte, você precisa cortar, você precisa desapegar de algumas coisas, você precisa cortar comportamentos nocivos para você, você precisa também fazer coisas que não são tão prazerosas assim, mas que vão te fazer bem. Que é o caso da alimentação, dos exercícios, vão te fazer bem em algum momento. No começo vai ser chato, vai ser difícil, manter a disciplina vai, mas com o tempo vai te fazer bem. E no final das contas vai somar de forma positiva com o seu tratamento e também com a sua melhora no geral. Então aqui pede disciplina, e o seu signo, no geral, é muito bom com disciplina quando se coloca, né, que tem que
tem que se manter mais regrado. Mas também quando solta, né, o freio, você sabe que solta. Então, aqui tá chamando a atenção para ficar mais disciplinado, para manter mais horários, planejar mais as coisas e cortar, esses comportamentos que são ruins. Aqui na outra energia, de principais acontecimentos, já está falando novamente de uma parceria. Tem uma parceria aqui, Virgem, com uma pessoa que é muito, assim, fodona, uma pessoa que tem muito calibre, que tá ali num patamar alto de hierarquia, pode ser de trabalho, pode ser de experiência de vida, pessoa mesmo que tem alguma coisa para somar com você, e vai somar tanto que vai multiplicar. Então, se aproxima dessa pessoa. Quando você perceber que tem uma pessoa que carrega esse arquétipo, essa simbologia que a gente tanto falou aqui nessa leitura, se aproxime dessa pessoa. Principalmente aqui está te falando de financeiro, de ter mais dinheiro e também de multiplicar na sua vida, de você fazer as coisas renderem. Você não ficar só naquele seu mundinho que tá mais ou menos ou que tá ruim, mas que você tá colocando que: "Ah, ok, tá aceitável", mas na verdade não está. Então é uma pessoa, com certeza não é uma pessoa fácil de lidar, tem uma personalidade super forte. Pessoas que estão num patamar mais alto, elas não são tão acessíveis. É difícil, assim, logo de cara a gente ter simpatia e tals, mas aqui não tá falando muito de simpatia. Aqui, pelo menos na energia, tá falando para você trocar, você precisa trocar com uma pessoa diferente. Ela é diferentona para o seu estilo de vida e para o que você acredita, enfim, é uma pessoa que vai quebrar muitos tabus, porque, você tem muitos tabus aí que estão dificultando o seu processo, que estão fechando seus caminhos. A sua mentalidade está muito fechada, Virgem, pelo menos na energia inicial mostra isso. Ou tem alguns virginianos que estão realmente nessa pegada, e vem essa pessoa diferentona e quebra tantas barreiras, quebra tantas construções aí que você fez, e aí você muda a sua vida. Então, é uma pessoa que está muito forte aqui no seu destino, ela não vem à toa, com certeza ela vem num momento que é crucial, e aqui tá forte com falando muito de dinheiro, de uma pessoa que consegue prosperar, e talvez você precisa desse exemplo do seu lado, para somar com você num período inicial, para fazer uma parceria comercial, para você se relacionar um tempo, não sei, pode ser. Mas aqui principalmente está falando para você trocar com essa pessoa, de inicialmente, assim, falando de energia, troque com essa pessoa. Se coloque aberto a conhecer pessoas diferentes, talvez você já corta logo a quando vem uma pessoa nova na sua vida, que tem essa pegada diferentona, você já corta logo, você já coloca muitos poréns. E aqui tá pedindo que se for para você trocar, troque com uma pessoa mais diferente, porque talvez até você esteja atraindo pessoas com um pensamento muito parecido com o seu e não está te ajudando, não está fazendo você dar saltos na sua vida. Então tem já de cara essa pessoa, né, e veio na energia inicial, então não é à toa, é coisa de destino mesmo, Virgem, mas você também precisa estar aberto a esta conexão. Aqui na energia final, fala que vocês vão receber uma, pode ser uma mensagem, uma informação nova, pode ser dessa pessoa, pode ser, tem forte aqui a atuação dela aqui na sua vida, nesse final de ano. Mas pode ser que com essa troca, vocês recebam é como se vocês recebessem um novo roteiro de vida, vocês estavam presos numa ideia, num estilo de vida, e vem uma pessoa e te apresenta uma nova vida e mostra pra você: "Não, você tá fazendo errado, você tá se fechando. Olha, tem esse caminho aqui que você pode ir, tem esse novo trabalho, tem essa nova forma de fazer". Então, assim, eu acredito que é um ponto inicial também, que essa pessoa que essa experiência dela vai trazer para você, de mudança de vida, que você pode fazer um caminho totalmente diferente, mas aqui dá para entender, no geral da sua energia, é que é para você seguir aí num novo propósito de vida, com novas motivações, mas eu acho que você não está rendendo mais para si. Você não tem mais, capacidade de criar.
de você não tá vindo mais nada. Então você precisa mesmo de uma nova pessoa, de um novo recorte, um novo viés para você acordar aí para outro caminho que você deve seguir na sua vida e que eu acho que é mais assertivo para você. Porque eu acho que nesse movimento que você tá atualmente, Virgem, tá muito fechado, tá assim muito limitador e tá chegando num ponto máximo, não tem mais para onde ir, não tem energia, não tem mais novidade. Então você precisa fazer uma nova rota e talvez, você está tão fixado no movimento que é ruim, que você também coloca assim: "Ah, eu não posso mais recomeçar. Ah, eu não posso mais estudar". Você vai colocando um monte de poréns, você vai fechando seus caminhos. E quantas pessoas não fazem coisas novas, mais velhas, ou melhoram a vida mais velhas, você está colocando muitos poréns, virgem. E aí você precisa de uma pessoa que é diferentona, mas que tem experiência, que já passou por muitas aí na vida, para te mostrar que você tá com um pensamento totalmente ultrapassado e você está se boicotando. No fim das contas, você está se boicotando e boicotando seus processos, os seus próximos processos. Então, com certeza será um final de ano aí bem interessante com um encontro aí é como se fosse um encontro de almas, almas muito diferentes, mas que tem muito a contribuir. Mas com certeza, virgem, essa pessoa tem muito a contribuir na sua vida, muito mais ela na sua do que você na dela. Então é necessário aí que você se abra a essa nova conexão. E para finalizar, eu vou fazer uma leitura para vocês. Eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês o compartilhar. Vou ler o comentário desta carta, vamos lá. A rainha de fogo é tão rica, tão régia, que pode permitir-se dar presentes. Nem lhe ocorre a ideia de fazer um inventário do que tem, ou de deixar alguma coisa de lado para o futuro. Ela distribui os seus tesouros sem restrições, recebendo a todos sem distinção, para que participem da abundância, da fertilidade e da luz que a envolve. Quando você tira essa carta, isso sugere que você também se encontra em uma situação que lhe dá a oportunidade de compartilhar o seu amor, a sua alegria, o seu riso. Ao compartilhá-los, você descobrirá que se sente ainda mais pleno. Não há necessidade de ir a parte alguma, nem de fazer nenhum esforço extraordinário. Você descobre que é capaz de desfrutar a sensualidade sem possessividade ou apego e que pode dar origem a uma criança ou a um novo projeto, com a mesma sensação de criatividade plena. Tudo à sua volta parece agora estar se integrando. Desfrute isso, firme-se nisso e permita que a abundância que está em você e ao seu redor transborde. Bom, achei linda essa carta. Eu acho que essa rainha de fogo é essa pessoa aí que você vai se conectar, é uma pessoa muito abundante, que tem muito aí para trazer na sua vida, virgem. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar, isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Capricórnio. Bom, Capri, no último trimestre do ano, a tendência é que você fique mais em negação e aceitação. Eu acho que as coisas para você não estarão como você gostaria. E aí você entrará num movimento de: "Ah, então é final de ano, vou aceitar, as coisas não vão mudar, é assim mesmo, talvez no outro ano". Então é aquela energia, assim, de: "Ah, não tem muito para onde correr aqui, não tem muita mudança, não tem perspectiva". O que dá para entender aqui é que vocês estarão nesse modo de que não tem perspectiva para as coisas melhorarem nesse final de ano. Mas isso de alguma forma vai deixar vocês distraídos, e aí as coisas vão começar a mudar. Eu sinto uma revolução aí. Mesmo sendo final de ano, tem uma revolução ainda para acontecer na sua vida,
E aí você vai ver que não tem uma possibilidade aqui sim, tem uma abertura, as suas energias serão renovadas, vocês terão um novo foco, uma nova ideia, uma nova energia também para trabalhar na vida de vocês, mas aqui também tem um trabalho interno acontecendo. Esse momento de, soltar essa aceitação, eu acho que vai ser um soltar de vocês e deixar que as coisas fluam naturalmente. E isso também vai mexer no interno de vocês, vai mexer com coisas aí que vocês estão indecisos, que vocês ficam deixando para depois, e com essa revolução, vocês vão perceber que as coisas estão em movimento, independente de ser final de ano ou daqui a pouco é começo de ano de novo, as coisas estão acontecendo. É vocês que estão se fechando numa caixinha, vocês que estão se fechando em algumas ideias e não estão deixando a vida fluir naturalmente. E aí essa revolução, essas mudanças que vão acontecer no final do ano serão pequenas, mas elas serão pontuais para vocês verem que, de fato, as coisas estão se movendo, que de fato as coisas estão acontecendo, mesmo você ali não acreditando, mesmo parecendo que estava tudo fechado, porque tem essa energia de início aqui, para vocês estava tudo fechado, os caminhos estavam fechados, mas com o tempo vocês vão ver que não, as coisas estão fluindo, estão em movimento. Então é perceptível aqui que vocês terão uma outra visão de como a vida de vocês está. Pra vocês vai mudar, as coisas vão mudar, mas assim, é para vocês. Talvez para outras pessoas não esteja mudando, talvez para elas não esteja se movendo, mas vocês vão perceber que está. E a passos lentos, devagar, que eu acho que é o jeito também que Capricórnio gosta, prefere. Não quer as coisas muito ali atribuladas, não querem as coisas acontecendo tudo de uma vez. Prefere que vá mudando aos poucos e a energia aparece dessa forma, nesse esquema aqui de ir devagar, mas ir se movendo. Bom, aqui de principais acontecimentos, vem uma energia de uma parceria muito vantajosa para vocês, é uma parceria nova. Pode ser de cunho amoroso, pode ser, mas aqui eu acho que para a maioria é comercial. Então pode ser um cliente em potencial, uma parceria aí de sociedade, de novo trabalho. Como vocês vêm com uma energia muito fechada, de uma crença, assim, que não vai mudar, aqui já quebra essa crença, já está mostrando que já tem uma parceria muito bacana aí, muito vantajosa. Você e a outra pessoa juntas, vai dar muito bom. Então a tendência é que renda frutos essa parceria. Eu acho que o componente que tem em um, mais o componente que tem no outro, vai dar super certo aqui, pelo menos de início dá para entender isso, né. Então, como se fosse química, tem química aqui essa parceria, comercialmente falando, que vai render dinheiro, vai render frutos, e amorosamente também. Então pode ser uma nova paixão, pode ser uma pessoa nova aí na sua vida, ou você já conheça, mas a parceria, o elo de vocês será novidade aí. Mas aqui, na sua energia também, Capri, fala de uma dificuldade aqui com uma pessoa ou uma situação que está muito travada na sua vida. Isso te causa muita desconfiança, mexe com a sua autoconfiança e também na sua confiança com a situação em si, porque eu acho que está bem travada, e também com alguém. Aqui acho que tem alguém que você percebe que está mentindo, que tem algum tipo de maldade e que essa pessoa não está agindo de boa fé aqui com você. Você percebe isso? Ou é uma situação que está tão bloqueada, casa muito com a energia inicial, que você olha e pensa assim: "Mas será que aqui tem jeito, que tem mudança?". Então, eu acho que tem uma situação específica na sua vida
que eu ainda não vejo revolução, eu ainda vejo as coisas bem travadas. E aqui precisa mesmo de um corte, aqui é coisas que você pode fazer, que você pode mudar na sua vida. Eu acho que você esperou uma resposta, você esperou que alguma coisa acontecesse e te desse alguma clareza dessa situação, mas eu ainda não vejo isso aqui. Parece que é você que tem que cortar ou essa outra pessoa, tem que cortar algum tipo de elo. Como tem um novo elo acontecendo, aqui também fala que tem um outro elo que precisa ser cortado. Precisa também acontecer algum tipo de limpeza da sua parte para que essa situação se resolva, porque ela está ficando cada vez mais enrolada. Se a gente está falando de dívidas, se a gente está falando aqui de gastos, são comportamentos que você tem que pode ser nocivo, que pode acabar te enrolando mais na parte financeira, então precisa cortar alguns comportamentos, precisa cortar alguns vícios, precisa fazer diferente. Então, tem situações que estão enroladas, mas é a gente que tem que mudar. Não adianta ficar esperando revoluções que vão vir de fora. Eu entendo pela energia inicial, que tem revolução, tem novidade, mas nessa situação aqui em específico não tem. Aqui é com você, Capri, aqui é você que tem que fazer o corte, é você que tem que fazer as mudanças, porque senão vai se enrolando cada vez mais. E tem situações problemáticas, desafiadoras que a gente se coloca, e a gente tem que sair. Então aqui eu entendo que é você que tem que sair desse movimento. Ele é negativo para você, ele é um movimento que não tem muito para onde ir mesmo, não tem para onde correr, então é você que tem que cortar. Não adianta ficar esperando, alguma resposta de fora, não adianta ficar esperando algum tipo de milagre, porque o milagre, a revolução nessa situação em específico é você que vai fazer. Então não espere, assim, grandes novidades quanto a isso, quanto a essa situação enrolada, ou essa pessoa aí que você está confiando, mas você já percebeu que as coisas com ela são difíceis. Tem uma parceria nova, então, para que insistir no erro, para que insistir em uma pessoa que só te enrola, que só te faz mal? Por que não tentar com uma pessoa nova, porque tem essa energia aqui com vocês também. E se questiona muito, Capri, por que insistir numa situação que está tão fechada, tão enrolada? Numa pessoa que só te passa a perna, que só mente, que só te enrola, não chega num veredito, ou numa situação, num ambiente ou num trabalho que só tá difícil ali para você, é só atraso, tem energia aqui também de atraso, tem energia de manipulação. Por que insistir nisso? Por que não cortar esse vínculo e tentar um elo mais forte, tentar um elo ali que te dá estrutura? Você é um signo que gosta de estrutura. Então, nessa situação aqui, Capri, é você que está se apegando numa dificuldade, numa desestrutura. Então, aqui é você que tem que cortar e se aliar com uma pessoa melhor, se aliar num trabalho melhor e aonde você vê vantagens para você, porque essa situação aqui que você vem insistindo é muita desvantagem. Então, é você que tem que cortar e questionar também. Por que que você está se colocando nesse lugar? Porque só os caminhos aqui só estão se fechando. As coisas só estão ficando cada vez mais difíceis. E talvez seja para você também desistir. E infelizmente, Capri, tem momentos, tem situações, pessoas que a gente tem que desistir, que a gente tem que cortar, isso não é vergonha, acontece com todo mundo. Você não tem que persistir em algo que não está te dando retorno. Então tem que ter essa ambição nessa situação aqui também. Tem que ter uma troca para você, tem que voltar alguma coisa bacana para você, e aqui eu entendo que não está, mas é muito sobre você, sobre o seu poder de decisão aqui nessa situação. E para finalizar aqui com os principais acontecimentos, tem aqui um novo evento que vocês vão ser convidados, tem também aqui energia de parceria, ou é um evento, é um local que você pode fazer um bom networking, conversar com bastante pessoas. Aqui também tem energia de documentos, papéis importantes, podem ser papéis mesmo de documentação ou novos papéis que você vai assumir aí na sua vida. Mas aqui tem muito uma troca,
tá muito parecida com a energia inicial que fala de parceria. Então, eu entendo aqui que Capricórnio tem que trocar com outras pessoas, tem que conversar mais com outras pessoas, porque aqui traz energia de mais leveza, de conversas melhores, de amplitude da visão, das perspectivas. E aqui no momento atual, né, que eu estava falando desse ambiente ou dessa pessoa que você está insistindo muito, que está sendo muito difícil, então você precisa trocar com pessoas novas, se colocar em ambientes, em eventos novos para você ver o que tem lá fora. Você está muito num mundinho, num problema, e aí quando você sai, você troca com outras pessoas diferentes, você vê que tem, outras opções para você. E eu acho que você precisa disso também. Isso vai acontecer naturalmente, mas aqui também você precisa cortar algumas coisas, Capri, porque se você ficar insistindo, é difícil também das novidades chegarem na sua vida. Tem a energia, mas você também precisa acessá-la. Então aqui tem novas documentações, tem energia de novos elos, pode ser aí um novo contrato. Então se as coisas estão difíceis no trabalho, nos relacionamentos, aqui a leitura está falando para você que você não precisa ficar apegado a isso, você também não precisa ficar colocando que é o fim. Não é o fim. Para tudo tem um recomeço, mas você precisa estar disposta a mudar e não ficar aceitando mais movimentos que estão muito parados e se abrir para as novidades. Aqui a energia no geral está falando: "Olha, tem novidades para acontecer, mas você também precisa se abrir para isso". Tem mais leveza, tem uma forma mais fácil das coisas fluírem, mas você ainda está indo, no jeito mais difícil. Você está ali se contentando com situações, com pessoas que não condizem mais, com o seu jeito. Eu acho que você também mudou. Dá para entender que tem uma transformação interna aqui. Essas coisas que estão dando errado no externo, é porque você também mudou, Capri. Então, você precisa colocar isso para fora, não adianta mudar lá dentro e não colocar isso para fora e não fazer a mudança externa também. Porque aí a fluidez da sua vida vai ficar empacada. Mas aqui a energia tá boa para mudar, para ter essas pessoas novas na sua vida, e aqui tem forte energia de pessoas mais leves. O papo é mais leve, o jeito, a forma que vê a vida, que também toca a sua própria vida é mais leve. E sai uma personalidade aqui que você está trocando atualmente, que é muito complicada. É uma personalidade complicada, é uma personalidade, eh, até manipuladora, que não passa uma verdade para você e você quer verdade, mas não aquela verdade de sincerão, sincerona, que chega e fala o que pensa, não é sobre isso. É a sinceridade que você sente, da leveza. Você sente leveza com aquela pessoa, naquela situação, você tem clareza, de forma simples. E aqui é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, a forma que fala que qualquer coisinha já mexe com aquela pessoa, a situação também aqui já começa a se complicar, qualquer coisinha. Então é difícil viver assim. Você fica pisando em ovos, você não consegue ser você, você começa a desconfiar de tudo, de todos. Então aqui, tem que trabalhar nessa situação, tem que trabalhar aqui nessa relação também. Se é uma relação de trabalho, se é uma relação amorosa, ou, se é você também que está pensando desse jeito, precisa elaborar melhor. Precisa cortar certos pensamentos, certos hábitos e trazer mudanças, mas aqui é corte mesmo, tem que mudar. Não adianta fingir que mudou, não adianta só ficar colocando na teoria, aqui é prática. Então tem que fazer tudo na prática e o seu signo é ótimo para isso, para trazer as coisas para o material, para trazer as coisas de uma forma prática, lúcida, e não ficar só lá sonhando, até porque não combina com o seu signo. Então, tem essa situação aqui enrolada que vocês precisam ver e precisam tomar aí atitudes mais certeiras. Bom, e para finalizar, eu vou fazer uma leitura aqui. Eu tirei uma carta para vocês do tarô Zen de Osho e saiu a carta O Criador. Então eu vou ler o comentário da carta. Vamos lá. O mestre Zen nesta carta domesticou a energia do fogo
e é capaz de utilizá-la para fins criativos, em vez de usá-la para a destruição. Ele nos convida a reconhecer e a participar com ela da compreensão que é a própria dos que estabeleceram seu domínio sobre os fogos da paixão, sem reprimi-los, mas também sem permitir que eles se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é no mundo exterior. Esta dádiva da compreensão e integração que ele oferece a todos aqueles que o procuram, a dádiva da luz criativa que flui do centro do seu ser. O Rei de Fogo nos diz que qualquer coisa a que nos proponhamos agora, com o entendimento que vem da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se utilizando quaisquer habilidades que você tenha e que quer que você tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Bom, Capri, eu vou deixar essa leitura e esse trecho para vocês refletirem. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar. Isso ajuda muito a gente aqui a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Touro. Bom, Touro, no seu último trimestre de 2025, a tendência é que você nem veja passar e você tenha muita demanda, muitas coisas que acontecem no final de ano que você já está acostumado. Então isso faz passar esse tempo mais rápido, mas nesse ano em específico, você terá alguma surpresa aí no final do ano, porque você já está acostumada com o final de ano mais cheio de coisas para você resolver, com coisas que sempre acabam caindo para você. No geral, você é a pessoa aí que é mais procurada nesse final de ano para resolver algumas coisas aí da sua família, dos seus clientes, problemas aí no seu trabalho, sempre acaba caindo para Touro resolver, e isso você já está acostumado. Eu acho que é porque você tem uma energia aqui de resolução de prática muito boa. E aí, quando o pessoal não consegue resolver, já pensa: "Ah, vamos falar aí com Touro, que Touro sempre resolve". Só que nesse final de ano você terá alguma surpresa aí. Por mais que no geral seja como os outros anos, né, um final de ano que é mais cheio, com a sua agenda mais cheia, você sendo mais procurado, tem alguma coisa aqui diferente no final. Eh, com certeza será um ano diferente aí, mas você sempre com essa pegada de resolução, uma pegada prática, uma pessoa também que não fica ali, entrando em parafuso quando tem que resolver. Você já tira da frente e já resolve. Mas alguma coisa aqui, desses problemas que sempre acontece, será diferente. E você vai sentir o final do ano diferente. Tem muita criatividade na sua energia, tem ânimos novos. E eu acho que também tem algumas coisas que você não vai querer resolver. Talvez seja isso também, talvez você vai mudar nesse final de ano, você vai querer um final de ano diferente. Não vai querer sempre os mesmos problemas, as mesmas coisas caindo aí no seu colo. Talvez você também, repasse aí alguns problemas para outras pessoas responsáveis e diga: "Aqui não, dessa vez não, não vou resolver, não é da minha ossada, se vira". Tem alguma coisa assim aqui também, porque sempre recorrem a Touro, que dá para entender que no final de ano, com os problemas do final de ano, sempre recorrem para Touro resolver aí algumas pendências. E eu acho que terá algumas aí que você vai declinar, você não vai querer saber e você vai entender que para as coisas mudarem, você também precisa mudar. E aqui eu vejo você sempre como um facilitador na vida dessas pessoas aí que recorrem para você. E aí você entende que não precisa ser sempre assim, que você pode ter um outro papel, e eu vejo Touro aqui assumindo novos papéis, e isso vai surpreender você, porque vai mudar algumas coisas e, claro, vai
surpreender as outras pessoas que estão acostumadas a você sempre ali ser a pessoa salvadora de alguma forma, principalmente aí nesses momentos que o calo aperta. Então, eu acho que é válido também que você mude algumas posturas para não ficar tudo em cima de você, porque apesar de você ser muito prático, as coisas sempre acabam caindo em cima de você e é uma pressão muito forte, touro, para você ficar aí repetindo na sua vida, nesses momentos, porque você também tem os seus problemas, você também tem as suas pendências de final de ano. Então, dá a César o que é de César. Mas aqui eu acho que touro vai mudar. Eu acho que é touro que vai começar a assumir uma postura mais direta e vai começar a cortar aí, esses favores que você sempre acaba fazendo. E também tem aquelas pessoas que sempre procuram a gente nas horas ali que as coisas apertam e você também vai entender que esse também não é o seu papel, que esse não é o seu lugar, e que as pessoas devem te procurar em momentos bacanas e não só quando o negócio está apertando. Então, eu acho que é uma mudança também sua, de postura principalmente, de falar não. Eu vejo o touro aqui falando mais não, e isso vai chocar. Principalmente quem recebe, mas eu acho que touro precisa fazer isso, porque vem a energia aqui que você não vê esse período passar, ou você não aproveita bem o período de férias, você não aproveita bem as festas de final de ano, porque fica tudo nas suas costas. E também, touro, nesses períodos aí de festas, é você que tem que ver se tá tudo ok, a comida, a bebida, tudo, e isso fica demais para uma pessoa só. Então aqui eu entendo que você precisa dividir o fardo aí com as pessoas, elas precisam ter atividades, elas precisam ter responsabilidades, porque pode ser só uma festa, pode ser só um encontro, mas quando envolve, assim, muitas pessoas, gera em você muita um excesso de atividades aqui. É um excesso de coisas para você cuidar, porque você já tem as suas próprias responsabilidades para lidar. Então dá para dividir, não precisa ficar pesado desse jeito. Então eu entendo aqui que você precisa começar a dizer não aí, a mudar a sua postura para ser mais respeitado, mais respeitada por essas pessoas, para elas não ficar olhando para você como se você fosse a resolução dos problemas delas. E não só delas, mas para não ficar ali passando pano para todo mundo, principalmente porque eu entendo aqui que é um período pesado para touro. E touro tem um perfil, também muito trabalhador, é um perfil que tem mais independência financeira, uma pessoa que lida melhor com dinheiro, lida melhor com a vida material no geral. E aí vem essas pessoas, né, para se aproveitar, vem só o interesse. E isso também não pega bem. Quando você vai olhar, assim, isso não pega bem. De sentimento, você começa a perceber que as pessoas só têm interesse no que você pode proporcionar, e não interesse em você, um interesse genuíno. Então você tem que trabalhar mais esses nãos. E não é só dizer não, é dividir também os fardos e as responsabilidades. Bom, aqui nos principais acontecimentos, tem uma conversa aqui muito esclarecedora que vai acontecer aí nesse final de ano, e vai te ajudar muito com um propósito aí na sua vida. Na verdade, essa pessoa que vai conversar com você, ou que vai trazer alguma informação mais esclarecedora, tem um propósito. Eu acredito que é até divino. Sabe quando o divino envia uma pessoa para falar a coisa certa, no momento certo? Tem uma conversa aqui assim para você, touro. Eu acho que tem algum propósito aí na sua vida que você não está muito conectado e precisa de vir alguém e te dar um insight. E até por ter falado desse excesso de responsabilidade que você tem, eh, talvez você esteja só lidando com os problemas dos outros e os seus, mas você não está olhando para um propósito muito importante da sua vida que talvez esteja aí de lado e precisa ser olhado. Tem alguma programação aí com relação a esse propósito? Tem alguma coisa de destino aí na sua vida que você não está conectado? E eu acho que uma conversa aí vai ser o canal
para você começar a olhar para isso, e com certeza é plano aí para o próximo ano, mas você já precisa estar sintonizado nessa energia. Então sempre tem pessoas que servem ali sem a gente perceber, elas servem para, de alguma forma, nos colocar ali nos trilhos da nossa vida. Então é coisa do divino mesmo, é programação que você tem que estar aí em ressonância, e eu acho que nesse momento atual você não está. Então tem essa conversa importante e fique atento às conversas, às mensagens que chegam para você, porque com certeza não é à toa, touro. E a outra energia que fala de algum sentimento acumulado aqui que você precisa cortar. Para alguns é a parte emocional, muitos sentimentos acumulados podem ser sentimentos que não sejam bacanas, precisa colocar para fora, precisa trabalhar esses sentimentos, precisa cortar também o que te coloca dentro desses sentimentos, porque eu acredito que de alguma forma não traz para você movimento, é alguma situação que não tem mais, assim, muito para render. E aí acaba fechando os caminhos nessa situação, ou é uma pessoa, a que fala que tem coisas que não tem mais o que fazer, o que trabalhar para elas melhorarem, ou melhor é cortar. Então tem cortes aqui para você fazer ainda nesse fim de ano, tem algum específico aqui, mas para a maioria são pequenas coisinhas que você está deixando aí na sua vida que não tem mais espaço. Mas aqui fala muito de coração, de sentimento, então são coisas que você tem apego, sentimentos, pessoas, mas aqui fala principalmente de sentimentos, que você está se apegando, touro, e não tem mais espaço na sua vida, é o que dá para entender é isso. E você precisa de novas relações, você precisa de novos contatos, de novos encontros. Então aqui, por exemplo, para amor, significa que você está se conectando com pessoas ou se apegando com pessoas, aqui se forem situações, sem compromisso, por exemplo, ficantes, você está ali se apegando a pessoas rasas, que não vai ter um namoro, não vai ter uma situação ali fixa de relacionamento, mas você fica ali se demorando. Se é amizade, você está com pessoas muito rasas na sua vida, que você não tem uma troca verdadeira, é tudo muito no raso. Então precisa de se conectar com novas pessoas. Então aqui está falando que você precisa cortar. E na sua energia inicial também falou desses interesses, né? De pessoas que só te procuram na necessidade, que não te procuram com um cunho ali, mais verdadeiro, mais sincero, de um gostar de você. E talvez está acontecendo isso porque só tem espaço aqui na sua vida para essas pessoas. Você não está abrindo espaço para outras trocas. E eu acho que nesse momento da sua vida, nessa etapa, você está querendo outras conexões. Então que você precisa cortar com essas aí, é dizer mais não, é não ficar ali ajudando demais. Porque se você fica, dizendo sim, se você se encontra com essas pessoas, se você se conecta com essas pessoas, fica fechado o caminho. Não tem espaço para novas pessoas chegarem, não tem espaço para você viver novas experiências aqui emocionais, afetivas. Então aqui precisa de limpeza nessa área, e já no final do ano. Também deve ser aí novos propósitos para o seu próximo ano na parte afetiva, na parte de relacionamentos, precisa mudar. Você terá novos encontros no próximo ano. E tem energias mais estruturadas, tem amizades mais estruturadas, relacionamentos mais estruturados, mas já precisa fazer essa faxina ainda nesse final de ano, porque senão você acaba levando essas pessoas para o próximo ano, você acaba mantendo aquela situação ali em banho-maria e as coisas não mudam. Então é mais sobre isso. E para finalizar, aqui tem uma energia muito boa com questão aqui de moradia. Como está falando muito sobre você mudar o seu jeito, aqui fala muito de estrutura na sua energia, touro. Então, entende-se que em algum momento você vai se estruturar muito bem na parte de moradia, na parte sua familiar.
Então você precisa se conectar com pessoas diferentes. Se você ainda não está, amorosamente falando, não está bem, então aqui está falando para você que futuramente você vai se estabilizar também no amor. Só que você precisa já fazer as mudanças agora, porque é questão de tempo aí para você se estruturar na sua área de moradia e com certeza você vai querer se conectar, amorosamente falando, com uma pessoa bem estabilizada. Com certeza você vai atrair uma pessoa assim, se você já fizer as mudanças agora. Se você já procurar parceiros, parceiras com esse pensamento, com esses valores. Aqui tem forte valores de família, de ter casa, de ter as coisas juntos, de crescer, de prosperar e para alguns casos de ter filhos, ou a gente está falando aqui de amizades, amizades que sejam verdadeiras, pessoas que sejam parceiras, pessoas que ajudam em momentos de necessidade, pessoas que você pode contar, aqui fala de rede de apoio. Então você está construindo isso na sua vida. Você também quer isso na sua vida, só que você tem que construir isso desde já. Com relacionamentos rasos, com pessoas rasas é difícil, então aqui está falando que, como é questão de tempo para isso acontecer, você já precisa entrar nesse caminho, você já precisa entrar nesse hábito, nesse comportamento, para você puxar isso para sua vida. E se você já está num relacionamento bacana, então é questão de tempo para o seu relacionamento crescer, para vocês começarem a pensar em morar juntos, para constituir família. Para aumentar a família, ter filhos, ter bichinhos, enfim, crescimento. E também para aqueles casos de taurinos que não querem se relacionar, vivem muito bem sozinhos. Pode manter essa energia que rasa para relacionamentos, ter alguns ficantes aí de vez em quando, ou ter alguém só para sair, só investir mesmo nas amizades. Então tenha boas amizades aqui, mas vocês têm ambição com, essa parte de estrutura, de ter a sua própria casa, de ter as suas próprias coisas, você tem que trabalhar nisso que com certeza vai dar certo. Mas você precisa de estar com as pessoas certas no seu entorno para você instigar mais isso e para você ter com quem contar, para você não ser só aquela pessoa que é procurada em momentos de necessidade, porque isso traz um grande vazio. E aí você não se estrutura na sua vida, você não tem bons apoios, você não tem ajuda. E eu entendo aqui que touro também precisa de apoio. De alguma forma, touro está se sentindo aqui desamparado. E mesmo que você, touro, já esteja bem em alguns aspectos, aqui, afetivamente falando, emocionalmente falando, tem alguma falta. E na verdade aqui você está com um acúmulo que não é positivo para você. Então precisa mudar a parte afetiva, precisa construir elos mais fortes e tem bons propósitos aqui no seu futuro, mas você precisa estar dentro dessa energia. No geral é isso, porque senão você acaba ficando igual essas pessoas, ficando rasas, não batalhando ali pelo seu e também perdendo, né, quando você só é procurado em fases aí de necessidades dos outros, você acaba investindo ali energia, tempo e essas coisas você não tem de volta. Tem gente que perde dinheiro, tem gente que perde muito tempo com isso, anos até. Então, precisa repensar nessa parte aqui afetiva. E agora, para finalizar, eu vou fazer uma leitura do tarô Zen de Osho. Eu tirei uma carta para vocês e saiu a nova visão. Então, eu vou fazer a leitura aqui do comentário desta carta. Vamos lá. A figura desta carta está nascendo de novo, emergindo de suas raízes presas à terra, criando asas para voar em direção ao ilimitado. As formas geométricas em volta do seu corpo mostram as muitas dimensões da vida que estão simultaneamente ao seu alcance. O quadrado representa a parte física, o que está manifesto, o conhecido. O círculo representa o não manifesto, o espírito, o espaço puro. E o triângulo simboliza a natureza trina do universo. O manifesto, o não manifesto e o ser humano, que contém a ambos.
Você está tendo agora uma oportunidade para enxergar a vida em todas as suas dimensões, das suas profundezas às alturas. Elas existem lado a lado, e quando descobrimos pela experiência que o escuro e o difícil são tão necessários quanto o claro e o fácil, passamos a ter uma perspectiva muito diferente do mundo, ao deixarmos que todas as cores da vida penetrem em nós, tornamo-nos mais integrados. Bom, Touro, achei muito linda a mensagem de vocês, muito profunda, então reflitam aí essa mensagem final. Eu vou parar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar, isso ajuda muito a gente aqui a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.